Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre BRICS. Bom, o que é que significa BRICS, pessoal? BRICS, na verdade, é uma sigla onde cada palavra faz referência a um país. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, a terminologia BRICS, que na verdade no começo começou apenas como BRIC, né? Na verdade é uma sigla feita para designar um grupo de países que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, vamos tentar entender como é que surgiu esse contexto dos BRICS, tá? Os BRICS fazem parte de um conjunto de países chamados de países emergentes, tá? São países pobres que se industrializaram nos últimos anos. E esse grupo, o BRICS, seria o grupo de maior força econômica, por isso esse destaque para eles, porque afinal de contas os emergentes, na verdade, são um grupo maior, né? Nós temos um grupo maior de países emergentes. Mas vamos tentar entender, né? Há algum tempo atrás, quando a gente ia falar sobre classificação econômica, o mundo estava dividido assim, ó. Primeiro mundo são os países ricos, segundo mundo são os países socialistas e terceiro mundo são os países pobres. Então, havia uma classificação de primeiro mundo, rico, segundo mundo, socialista, terceiro mundo, pobre. Também poderia ser classificado primeiro mundo, os países desenvolvidos, segundo mundo, o socialismo e terceiro mundo, os pobres ou subdesenvolvidos. Então você tinha os países desenvolvidos, os países socialistas e os países subdesenvolvidos. Tá. Acontece que acabou o socialismo ali em 1991, quando acabou a União Soviética. Então ali acabou o socialismo. Então o que sobrou de segundo mundo é praticamente nada. Nada, tanto que não pode mais ser nem classificado. Sobrou o quê? Cuba, sobrou Coreia do Norte. Tá? Cuba é um país que tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, uma cidade de São Paulo, né? Então, são países pequenos e ficaram inexpressivos. Então, gente, acabou o socialismo no mundo. O socialismo tinha sentido quando havia a União Soviética, mas no dia 25 de dezembro de 1991 acabou o socialismo. Então ali deixou de existir essa possibilidade do segundo mundo. Então ficou primeiro mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo, inclusive essa terminologia primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo também perdeu sentido, porque se acabou o segundo mundo não tem sentido se falar primeiro mundo e terceiro mundo. Então ficou o desenvolvido e o subdesenvolvido. Só que dentro do subdesenvolvido existe uma diferença. Você tem subdesenvolvido que é mais desenvolvido. Então você tem subdesenvolvido que começou a se industrializar. Então esses países subdesenvolvidos que começaram a industrializar passaram a ser chamados de emergentes. Então, só para você entender as classificações. Então, quando surge um grupo de países pobres que têm indústria e que começaram a se desenvolver economicamente, com possibilidade de talvez chegar a ser um país desenvolvido, então surgiu o país emergente, quer dizer, ele está emergindo do subdesenvolvimento. Então hoje você tem os países ricos ou desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, subclassificados. Então você tem o subdesenvolvido emergente, que é aquele que tem indústria e pode, através desse desenvolvimento, chegar ao mundo desenvolvido. E o subdesenvolvido que ainda está estagnado. Na verdade, existe uma subdivisão do subdesenvolvimento, inclusive com outras terminologias diferentes dessa que eu estou dando aqui. Mas essa aqui é mais usual. Então, o mercado emergente é um termo que saiu para países subdesenvolvidos. Então, o mercado emergente é um termo usado na década de 80, já que na década de 70 você tinha só o subdesenvolvido. Então, na verdade, designado pelos países que eram subdesenvolvidos, tá? Então, surgiu essa terminologia nova, porque é uma questão de classificação só para a gente poder entender, tá? Então, só para a gente poder entender, surgiu isso aí. Então, nos dias de hoje, tá certo? Nos dias de hoje, definido por países emergentes, por possuírem um crescimento econômico e um processo de industrialização, que é isso que vocês estão vendo aqui
no slide ao lado, que a gente comentou no slide, nesse slide aqui ao lado, tá certo? Bom, esses países eles vão se caracterizar por quê? Por uma característica de um custo salarial, né? Um custo salarial muito baixo e uma manufatura de boa qualidade que serve para ser exportada para países como Estados Unidos, para países como Japão, para países da Europa. Então, você consegue produzir nesses países com baixo custo, né? Tanto envolvendo mão de obra como envolvendo recursos naturais, uma boa manufatura, tá certo? Uma manufatura de qualidade e exportar para os países desenvolvidos. Então são produtos produzidos nesses países que podem ser exportados para os ricos. Então é daí que surgiu o termo emergente. Tudo bem, gente? É daí que surgiu o termo emergente. Bom, então como eu estava dizendo para vocês, o grupo dos emergentes é um grupo grande. Esse cara que você está vendo na imagem, o Jim O'Neill, que é um economista, tá? Ele classificou esses mercados, né? Não só esse é um economista renomado, por isso que ele está aqui, tá? Ele tem um renome, você vai entender até porque ele está aqui, porque na verdade ele é o cara que vai criar o termo BRICS, tá? Mas ele vai falar que esses países têm um crescimento destacado, né? Então, segundo esse economista, ele vai classificar aí um monte de países com essa característica de crescimento destacado. Então, na verdade, se você pegar o grupo dos emergentes, é um grupo de quase 30 países. Então, são vários países que fazem parte desse grupo chamado de emergentes. Só que ele pegou, tá certo? Desse grupo e destacou o BRICS, que seria o mais forte, que seria o que tem mais força. Detalhe, desse conjunto dos emergentes, nós temos aí 1/3 da população, tá? E 40%, mais de 40% do produto interno bruto, só do chamado mercado emergente. Ou seja, desses quase 30 países, nós estamos falando de 1/3 da população e quase 50% do PIB só desses 27 países. Mas entenda, são 27 países que estão com força econômica graças à sua industrialização. Então existe uma industrialização e essa industrialização dá essa força econômica a esses países. Isso é muito importante que a gente ressalte para vocês. E dentro desses 27 países que são classificados como emergentes, né, nós temos aí mais o grupo dos ricos, mais o grupo dos pobres. O mundo tem em torno de 200 países só. Só para vocês terem uma ideia. Mas ele criou o termo BRIC, que seriam aqueles países de maior força econômica. E nos últimos anos aderiu ao BRIC a África do Sul também pela sua força econômica. Então, dos países emergentes, dos países industrializados, esses países têm uma grande força econômica no seu contexto geral. É lógico que você tem países que poderiam estar encaixados aí como países muito fortes, que é o caso da Coreia do Sul, que também tem uma força econômica muito grande. Mas analisando um conjunto de fatores, o BRICS se destacaria mais e o Jim O'Neill foi o cara que criou essa terminologia só para a gente entender. Bom, quando a gente fala desses países, a gente precisa deixar claro que esses países são, por serem países pobres, eles têm uma força principalmente na produção de commodities. Então eles são muito fortes dentro da produção de commodities. Então, se eu olhar o termo BRICS, se eu entender os BRICS são muito fortes também na produção de commodities. E o que são commodities? Commodities são produtos primários, são recursos naturais. Então, soja é uma commodity, café é uma commodity, mas minério de ferro também é uma commodity. Então, esses países também são países fortes na produção de recursos naturais, animais ou vegetais ou minerais, enfim, eles são fortes na produção disso aí. Então vai se usar muito essa terminologia que nesses países existe uma forte produção de commodities. Então tá aí o que são commodities, para você poder entender na hora que falar sobre essa terminologia. Tudo bem, gente? Bom, quando a gente olha o BRICS, né? O que é esse conjunto? Só o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o que é que eles têm de força econômica? Eles têm mais de 20% do PIB mundial, então um número significativo, né,
para 5 países, nós estamos falando mais de 20% do PIB mundial. Eles têm 42% da população mundial, lembrando que nós temos países extremamente populosos, como é o caso da China, como é o caso da Índia, como é o caso inclusive do próprio Brasil. Só lembrando, pessoal, o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes hoje, nada comparado, por exemplo, com a Índia, que tem 1,2 bilhão de habitantes. A China, 1,4 bilhão, mas são países populosos. Por isso que você tem aí, tá certo? 40% da população mundial. 45% da força de trabalho, tá? E um grande mercado de consumo, né? Isso é importante ressaltar, porque você tem lá a força de trabalho na China, tá? Então é muito, muito importante. E, como eu tinha falado ali atrás, uma abundância em riquezas naturais. Então você tem uma abundância de riquezas naturais e condições de explorá-las de forma facilitada. Então esses países, a gente não pode esquecer, eles têm muitas riquezas naturais que eu coloquei aqui como riquezas nacionais, tá? E com facilidade para explorar essas riquezas. Então isso é um fato que acontece dentro desses países. E aí eu queria falar do primeiro BRIC, que é o Brasil. Bom, o Brasil possui a maior economia da América Latina, tá? América Latina, pessoal, só para vocês entenderem, é do México para baixo. Então, se eu olhar o Brasil tem a maior economia da América Latina. Do México para baixo, nós somos a maior economia, tá? Então, a gente não pode deixar de entender. Então, a gente é segunda, tá certo? Por conta de... a gente é a maior economia da América Latina por conta do México para baixo. E a gente é a segunda do continente americano porque a gente vai perder para os Estados Unidos. Então, a gente é a maior da América Latina, do México para baixo. E a segunda da América, né? Porque aí você vai incluir os Estados Unidos. Bom, no que a gente é muito forte? No que a gente se destaca muito? A gente se destaca muito na produção de commodities. Como eu tinha falado, a gente é muito forte na produção de commodities. E a gente tem que levar em consideração alguns setores industriais. A gente é forte na produção de cana-de-açúcar e na produção de cana-de-açúcar a gente é forte na produção de açúcar. Aí nós já estamos falando de um produto industrializado que o Brasil exporta com muita força. E a gente é forte na produção de álcool, de etanol. Então nós somos fortes na produção de soja, milho, algodão, que são commodities, mas nós também somos um país industrializado. Então, quando a gente se refere na questão da cana-de-açúcar, nós também somos um país forte na indústria. O Brasil está passando por um problema nos últimos anos. Que problema que é? O Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização. Então, muitos setores industriais brasileiros vêm perdendo força, porque em outros lugares do mundo se consegue produzir com qualidade e com preços mais acessíveis. Um dos setores que o Brasil, um setor que o Brasil vem perdendo dinamismo, vem perdendo força nos últimos anos, é o setor têxtil, visto que o setor têxtil lá da Ásia é um setor muito competitivo e acaba quebrando a indústria têxtil brasileira. Então o Brasil nos últimos anos ele vem passando por um processo de desindustrialização. Lógico que nós temos uma cadeia industrial muito forte, nós temos uma cadeia industrial, uma cadeia que vai beneficiar muito grande, mas eu estou citando essa questão da indústria têxtil como um exemplo clássico disso aqui. O Brasil tem segmentos industriais de todas as ordens, né? Temos, inclusive, aqui dentro do Brasil, muito forte, um capital transnacional, um capital multinacional que é muito forte, e nós também temos uma produção de petróleo, que eu deixei para falar agora, nós temos uma produção de petróleo que também é muito forte, e nos últimos anos, com a descoberta do pré-sal, a nossa jazida de petróleo aumentou, as nossas jazidas elas passaram a ser mais significativas, porque nós descobrimos que nós tínhamos essas jazidas, e nós começamos a explorar. Junto com essa exploração do petróleo, nós temos uma indústria do refino do petróleo, nós temos uma indústria muito forte que refina petróleo, e isso também tem que ser levado em consideração. O problema é que quando você pega a pauta de exportações do Brasil, nós estamos tendo alguns problemas nos últimos anos, porque nós ficamos muito fortes na exportação de carnes,
de forma geral, né? Frango, bovinos. Nós ficamos muito fortes na exportação de soja, de algodão, né? De milho, tá? Portanto, se você pegar a China, que é o nosso grande parceiro comercial, o que é que a gente exporta pra caramba? A gente exporta a commodity em si e derivados do petróleo. E a gente não vem exportando o produto industrializado. Então, o que o Brasil precisa se atentar e ficar muito, muito atento nisso é que produtos primários, commodities, são produtos que têm baixo valor no mercado internacional. Então, uma coisa é você exportar um navio de soja ou minério de ferro. Outra coisa é você exportar um navio de produtos tecnológicos, né? Um navio que está carregado com produtos tecnológicos que tem um alto valor agregado em relação à carga. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque nós estamos exportando produtos baratos e importando produtos que são muito caros. Então, o Brasil precisa incentivar mais a indústria nacional. Para isso, é muito importante que a gente tenha que incentivar no Brasil o desenvolvimento de ciência e tecnologia, principalmente dentro das universidades, que é um núcleo de formação desses centros, principalmente de qualificação de mão de obra. Então, é muito importante que o governo se prepare com esses segmentos, que é a qualidade, como se forma essa mão de obra, para a gente não perder, tá certo? Para a gente não perder para esse mercado externo. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.